Nós vamos ler a uma só voz. Convido você a ler comigo apenas um versículo, dentre aqui outros que fazem parte, da nossa perícope, mas eu quero me ater neste versículo, que é o versículo 3. Então vamos ler, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. No livro Derramamento do Espírito, do Hernandes Dias Lopes, tem uma palavra, uma observação que ele faz, abre aspas: na Igreja de Deus, nesta última década, uma grande estiagem. Milhões de crentes estão secos, áridos como um deserto, sem verdor, sem frutos. Outros estão murchos, sem orvalho, sem unção, sem poder. Há uma sequidão como nos dias do profeta Elias. Há um raquitismo espiritual, há imaturidade espiritual, há sensacionalismo, há muitos crentes buscando águas em cisternas rachadas, em doutrinas de homens, abandonando Deus e sua palavra, verdadeiro manancial de vida. Fecha aspas. A palavra deste homem de Deus, e que muitos o conhecem, chama a nossa atenção. Como igreja do Senhor Jesus, precisamos atentar para a nossa vida eclesiástica. Aliás, é um assunto que está sendo trabalhado já há muito tempo. Às quartas-feiras, e hoje até na escola dominical iniciamos um novo trimestre, e a palavra vem para tratar o nosso coração, para nos mostrar cada dia como estamos caminhando com o Senhor. Bem, meus queridos, o texto que nós lemos, o grande profeta Isaías, ele está declarando a palavra do Senhor para o nosso coração, para o povo de Deus daquela época e para nós. Então nós queremos conversar sobre isso, derramamento do Espírito, uma necessidade vital, ou plenitude, como queira, do Espírito, uma necessidade vital. Meus queridos, na Bíblia, ou a Bíblia usa diversos símbolos para caracterizar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ele usa a pomba, o sopro, o vento, o hálito, o óleo, o fogo, o orvalho e a água. São símbolos que a Bíblia usa do Espírito Santo. E nesse texto que nós lemos, Isaías ele está usando aqui a água. Isaías menciona a água como símbolo do Espírito Santo. E isso tem de fato implicações profundas e vitais no entendimento talvez do porquê das palavras do Hernandes e do porquê desta realidade
em que a igreja do Senhor Jesus tem experimentado uma estiagem espiritual, tem vivido um marasmo espiritual. Já não há mais aquela disposição, já não há mais aquela alegria, já não há mais aquele temor, já não há mais aquela reverência, já não há mais aquele prazer de estar na presença do Senhor. Oxalá eu estivesse errado, oxalá a palavra estivesse errada, oxalá esse homem de Deus, o Hernandes Dias Lopes, tivesse feito aí uma análise, mas uma análise errada, erroneamente, a respeito da igreja do Senhor Jesus. E quando nós olhamos aqui para a palavra, algumas verdades, elas brotam, elas surgem para confrontar a minha vida, para confrontar a nossa vida, nessa nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Irmãos, nós estamos só de passagem nesse mundo. Muitos já partiram com o Senhor para estar com o Senhor na glória. Muitos também nossos conhecidos e amigos partiram, mas para não estar com o Senhor na glória. E quando eu olho para a palavra, nós chegamos à conclusão, meus queridos, que hoje nós precisamos levantar um clamor veementemente em busca desta plenitude do Espírito, tendo assim sede por Deus. O salmista ele expressa de uma forma poética, maravilhosa: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E isso é para mim, isso é para você olhar e para você responder: a sua alma tem sede de Deus? Pois bem, meus queridos, vamos aqui para as lições do texto. A primeira coisa que nós aprendemos é que a água é absolutamente necessário para a vida. Não há vida física sem a água, você sabe disso. Não há vida física sem água. Assim como não há vida espiritual sem o Espírito de Deus. Precisamos parar para pensar sobre isso. Foi o ruach de Deus, ou seja, o sopro de Deus, que nos concedeu vida, que nos deu vida. Precisamos desse Espírito de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eclesiástica, para a nossa vida como filhos de Deus, como servos do Senhor. Assim como nós precisamos da água, assim como o corpo precisa da água, assim como a água é necessária, porque ela de fato é vida. Se nós olharmos para a lavoura, se olharmos para a agricultura, nós podemos observar que a cada dia a tecnologia está sendo avançada, está muito avançado, facilitando assim o homem do campo. Aí alguns que trabalham nesta área, que sabem perfeitamente, e principalmente quem assiste o Globo Rural, domingo às 7 da manhã, você vê isso, como que está avançada a tecnologia, visando o quê? Abençoar o produtor, facilitar a vida do produtor, para que a terra realmente produza mais, sempre trabalhando com o objetivo de que haja uma produção cada vez maior. Isso é louvável, isso é interessante. Mas veja bem, meus queridos, na agricultura, pode-se ter a melhor terra, a mais fértil, a mais produtiva,
Pode-se utilizar a melhor tecnologia, os melhores insumos, os mais ricos adubos. Se não houver água, a semente vai morrer, mirrar no ventre da terra. Algo interessante isso. Se não houver água, não produz. E quando nós olhamos aqui para a palavra, olha que coisa linda, quando o profeta está mostrando ali da unicidade desse Deus, é o único que deve ser adorado, é o único que deve ser, buscado, e ele diz que quando a gente busca, ele vai fazer o quê? Porque eu derramarei água sobre o sedento, olha só, e torrentes sobre a terra seca. Amados, nós podemos observar a primeira coisa, que a água de fato é absolutamente necessária para a vida. Sem a água não há flores nem frutos. Assim também, sem a chuva serôdia do Espírito, sem derramamento, sem a plenitude do Espírito, a nossa vida fica seca, árida, desertificada. Não haverá frutos, o nosso esforço será totalmente inútil. Só o Espírito de Deus pode produzir vida. Interessante que quando Paulo diz, em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Por que razão? Por que será? Porque sem a unção do Espírito, sem a presença de Deus, sem a plenitude do Espírito, estaremos fadados ao fracasso. Então note isso, a primeira coisa, a água é absolutamente necessária para a vida, assim como o Espírito é imprescindível para a manutenção também da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Mas só tem uma coisa que o texto fala: só podemos receber isso quando há em nós sede. Derramarei água sobre o sedento. Para recebermos porção dobrada, a plenitude do Espírito, precisamos ter desejo no coração disso. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos priorizar o reino de Deus sobre tudo. Precisamos falar como Paulo: para mim, o viver é Cristo. Deus não pode derramar do seu Espírito num coração que não tem desejo dele, um coração que não quer compromisso com ele, de uma vida que vive relaxadamente nos caminhos do Senhor. Não há possibilidade. Por isso que ele diz: derramarei meu Espírito sobre o sedento. Sobre o sedento. Então, quando nós entendemos da importância do Espírito Santo tomando, inundando e nos conduzindo, e nós o buscarmos de todo o nosso coração, certamente ele vai jorrar. Do nosso interior vai fluir rios de água viva. Então a impressão que se dá é que nos últimos anos não há mais esta busca, esta sede. Infelizmente esta é uma realidade. E até porque a Bíblia também nos ensina isso. Que nos últimos dias viriam dias difíceis. Os homens seriam avarentos, jactanciosos, amante dos prazeres, deixando a Deus,
e ele fala aí com a multiplicação aí de tudo, a ciência, de todo, aí ele diz que o amor de muitos se esfriariam. Por outro lado, se nós estamos vendo aí na última década, como diz o Hernandes Dias Lopes, isso é notório e todos nós sabemos disso, que parece que não há mais um vigor na vida da igreja. Isso também é profecia que está se cumprindo. Nos últimos dias viriam dias difíceis. E os homens deixariam de amar, os homens se afastariam, apostatariam da fé. Infelizmente esse é o quadro. Mas Deus quer reverter isso. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer derramar sobre nós o seu Espírito e derramar água nesse coração, o símbolo do Espírito, sabe, de forma abundante, torrentes de água sobre essa terra seca, sobre esse coração que está definhando. Ele quer mudar esta história. Mas nós precisamos entender a importância desta água viva sobre nós. Que esta água também é simbolizada como Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim não tem mais sede. Nós precisamos entender, a igreja do Senhor Jesus precisa entender esta verdade. A água é absolutamente necessária para a vida. Segunda coisa, a água é absolutamente necessária para limpar e purificar. Guarde isso. A água também limpa e purifica. Precisamos, meus queridos e amados, sem dúvida nenhuma, admitir que o maior obstáculo ao derramamento do Espírito, à plenitude do Espírito, é o pecado nas nossas vidas. É o pecado na vida da igreja, amados. É isso que tem impedido que as bênçãos de Deus fluam, sejam derramadas abundantemente sobre nós. Amados, se nós olharmos a história de Elias, lá no livro dos reis, primeiros reis, no capítulo 18, depois você pode conferir isso em casa. Nós vamos ver que antes de Elias orar pelas chuvas torrenciais de Deus, ele teve que tirar primeiro o terrível Baal que estava interceptando o fluir das bênçãos. É isso, você conhece a história. Só relembrando aqui rapidamente. No capítulo 18, a partir do versículo 20, fala da história, relata-se a história de Elias no Monte Carmelo, onde ele entra ali numa batalha contra os profetas de Baal, para que se chegasse a um denominador comum, para que se chegasse ao Deus verdadeiro, para que se adorasse ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, tinha virado as costas para o Deus fiel e verdadeiro. Estava adorando o Baal. E por causa disso, veio o quê? Castigo, uma seca. Por 3 anos e 6 meses não choveu, porque Deus estava punindo aquele povo. Muita destruição, muita morte. E Elias então não consegue conviver com aquilo, e ele entra em choque, ele entra então numa guerra, numa disputa. Ele diz: nós não podemos viver assim. Ou nós servimos Baal, esse Deus aí, ou nós servimos ao Deus verdadeiro. E ele reúne o povo, e eles acharam interessante aquela palavra. Reúne o povo, 50 profetas, 450 profetas de Baal,
mais os 400 de poste de ídolos, e Elias de um lado sozinho. Mas ele desafia aqueles ímpios para que pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Os seguidores de Baal pegaram a metade do novilho que havia sido matado, sacrificado para o holocausto. Pegaram a metade e deixaram a metade para Elias. E eles foram oferecer, porque Elias disse: olha, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que deve ser adorado, que deve ser servido, que deve ser seguido. E Elias fala: vocês estão em maior número, então façam primeiro aí as suas ofertas e clamem ao seu Deus. E eles fizeram isso, prepararam ali, colocaram a carne e clamaram ao Deus Baal, de manhã até meio-dia, e nada aconteceu. E Elias zombava ainda deles. Olha só que coragem, Elias sozinho contra os 450. Grite mais alto, quem sabe ele está ocupado com outras coisas, não está conseguindo te ouvir. Quem sabe ele está dormindo, descansando. Gritem aí. E diz que eles gritavam, se retalhavam e nada. E aí chegou a vez de Elias oferecer agora o sacrifício e pedir a Deus que mandasse fogo. Mas tem uma coisa, meus amados, que nos chama a atenção ali. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Porque aquele lugar onde eles estavam no Monte Carmelo, há muito tempo atrás, era um lugar onde eles ofereciam culto a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas depois que o povo abandonou o Deus verdadeiro, começaram a sacrificar ali, e aquele altar virou ruínas. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar que estava em ruína. E o que isso implica? O que isso nos ensina, meus queridos? Qual é o altar de Deus hoje? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Sou eu? É você, é o seu corpo, é o seu coração. Esse é o altar do Deus vivo. Mas como Israel, naquela época, muitas vezes o nosso altar, o templo que é do Espírito Santo, se acha em ruínas, porque está entulhado com pecados e que precisa ser retirado. Quando Elias restaura o altar do Senhor, e ele coloca ali a sua oferta, coloca ali a carne, a metade do novilho, e ele ergue as mãos para os céus, e ele clama ao Deus vivo. Imediatamente o fogo do céu desceu e consumiu todo o holocausto, e até a água que estava em volta, que ele tinha mandado colocar, aquela água o fogo também lambeu, mostrando que só o Senhor é Deus. E ali então os profetas de Baal foram sacrificados, e ali o povo gritou: só o Senhor é Deus. Mas a primeira coisa, precisou restaurar o altar. Então a segunda coisa que nós aprendemos: a água é de fato necessária para limpar e para purificar. Infelizmente a igreja hoje não tem tido profunda convicção do pecado. Os crentes já não choram mais pelos pecados cometidos, não sentem necessidade de arrependimento, vivem macumunados com o erro, com o pecado. O coração do povo está ficando endurecido. Não há busca pelo perdão. Não há uma intimidade, uma busca por uma intimidade maior com Deus. Como é que Deus vai derramar do seu Espírito? Como é que Deus vai operar com profusão, vai nos encher o Espírito? Se não há da nossa parte esse desejo,
se não há o desejo de uma purificação, de uma transformação, de um lavar regenerador do Espírito, tirando do nosso coração todo o pecado, tudo aquilo que entristece a Deus. Precisamos entender que a água é absolutamente necessária para limpar e purificar. E quando nós vivemos desta forma, de uma vida desregrada, de uma vida de mazela, sem o desejo de perdão, com o coração endurecido, isso traz transtorno na vida. E em todas as áreas, conjugal, profissional, familiar, física, financeira, eclesiástica e principalmente espiritual. Percebe a importância da palavra? O desejo do coração de Deus é de fato nos transformarmos dia após dia. Queremos que esta água seja derramada. Queremos ser realmente atingidos por esta ação sobrenatural de Deus, um enchimento, uma plenitude do Espírito. Esse é o desejo do nosso coração. Se for, então, se clamarmos a Deus, Ele abrirá as comportas dos céus e sem medida derramará bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Mas precisamos entender e precisamos buscar esta água purificadora. Precisamos de corações limpos diante do Senhor. Amado, eu disse que ninguém é perfeito, nós não somos, eu não sou, ninguém é. Não sou melhor que ninguém. A própria palavra que ele fala a respeito desse homem de Deus, quando o profeta Tiago, Tiago fala sobre ele, ele diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmos erros, às mesmas falhas, os mesmos pecados. Mas Elias orou, por 3 anos e meio não choveu, e depois Elias orou e a chuva veio. Ele era um homem tanto quanto nós, mas a prioridade de Elias era Deus. Isso significa que nós podemos também ser homens e mulheres de Deus, valorosos na seara do Mestre, desempenhando com qualidade os dons e talentos que Ele tem distribuído sobre nós. Mas na medida que nós realmente temos a necessidade, que nós o buscamos com intensidade, esse derramamento, esse enchimento, essa plenitude do Espírito. Deus quer que sejamos diferentes. Deus quer que sejamos abençoados. Deus quer que o seu povo, que a sua igreja experimente o melhor que Ele tem. Mas já dizia um grande servo de Deus: espere o melhor de Deus, mas faça o melhor para Deus. Temos feito? Temos colocado diante do Senhor, fala: Senhor, eu sou falho, eu sou imperfeito, Senhor, eu sou pecador, e o Senhor sabe disso, mas eu te amo, Pai, e quero ter um coração transformado. Falar como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho da justiça. Se tem alguma coisa no meu coração, Pai, tira, Senhor, porque eu não estou conseguindo, Pai. Purifica a minha vida, purifica o meu coração, Senhor. Transforma o meu viver e usa-me
na tua seara com poder e autoridade. Então, amados, quando eu olho para a palavra e olho para a minha vida, eu sempre falo isso. Falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia deste povo, desta igreja. Tem misericórdia desses membros que compõem o teu corpo, Senhor. Que muitas vezes não sabemos nem o que é ser um membro do corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, a água é absolutamente necessária para refrescar e revitalizar. Muitas vezes a vida da igreja fica murcha. Passam-se anos e os crentes não saem do lugar. Não crescem, não se santificam, não produzem frutos, não declaram guerra contra o pecado, não oram, não meditam na palavra, não são cheios do Espírito. Vivem uma vida estéril e raquítica. Não sabem o que é de fato uma intimidade com Deus. Não tem sede de Deus. Não prioriza o reino de Deus e nem investe nesse reino. E o que é investir no reino? Está aqui um exemplo de hoje. As ofertas levantadas para abençoar vidas lá no Peru. E tem gente que com muita alegria coloca a mão no bolso e vem aqui e oferta para estar abençoando o povo lá. Eu não estou querendo dizer que você é obrigado se você não tem, Deus sabe. Mas tem pessoas que têm, mas não coloca a mão no bolso para vir aqui e abençoar, para fazer o trabalho de Deus. Pessoas que não têm visão do reino, pessoas que não têm comprometimento com a palavra. Isso é investir no reino. Eu não posso ir, mas eu dou minha oferta para que outras pessoas vão e façam a obra de Deus. E o meu nome vai estar junto lá. Não, eu sou participante disso. O reino de Deus está crescendo, eu também faço parte. Que coisa gostosa você saber que você está abençoando vidas, que você está preocupado com vidas, que você ama os pecadores e que você quer que eles realmente conheçam a Jesus e rendam-se ao senhorio de Cristo e tenham a garantia da salvação e da vida eterna. Como é bom você contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. Isso é investir no reino. Isso é revitalizar. Por isso que a água é absolutamente necessária para refrescar e para revitalizar a obra. Precisamos, meus queridos, sem dúvida nenhuma, ser revitalizado por esta água. A igreja precisa receber um novo alento. Precisa de óleo fresco sobre a sua cabeça. Precisa do orvalho do irmão, trazendo o que? Vida e as bênçãos de Deus. Nós precisamos experimentar o melhor de Deus, meus queridos. E Deus está pronto. O depósito de bênçãos de Deus não acaba. Está entulhado, está abarrotado de bênçãos para derramar sobre o seu povo, mas sobre aquele que tem sede por Ele, tem sede de justiça, por aquele que anda com retidão, com fidelidade na sua presença. Precisamos
receber de Deus. Nós precisamos do orvalho do irmão. É interessante se olharmos lá Oséias, no capítulo 14, versículo 5, diz Deus: serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o Líbano, como o lírio, aliás, e lançará as suas raízes como o cedro no Líbano. Serei para o meu povo como orvalho, para refrescar, para revitalizar, para trazer vida. A palavra de Deus, meus queridos, é maravilhosa. Deus, na verdade, é realmente fantástico. Ele nos ama e Ele quer esse relacionamento comigo. Ele quer esse relacionamento com você. Ele quer realmente mostrar para nós que Ele tem coisas grandes e tremendas para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da igreja. Mas é necessário entendermos que esta água, ela realmente é vida, precisamos dela. É necessário entendermos que precisamos nos purificar e nos lavar com esta água. E é importante saber que esta água vem revitalizar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Vem tirar muitas vezes aquelas barreiras, aqueles empecilhos, aqueles estorvos que tentam impedir a nossa caminhada com Jesus. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, olhe para a palavra, sabe? Essa palavra é linda, essa é uma promessa. Porque derramarei. Deus quer derramar, Deus quer abençoar, Deus quer cuidar, Deus quer inundar o nosso coração com o teu Santo Espírito. Mas muitas vezes Ele olha para o nosso coração e Ele fala: o coração dele está cheio de entulhos, o coração dele está cheio de maldade, o coração dele está cheio de pecado. E eu não posso ser conivente com isso. Eu não posso abençoar esta vida. Primeiro tem que haver transformação, restauração, purificação. Meu amado, somos ou não de Deus? Amamos ou não a Deus? Somos salvos ou não? Estamos servindo de todo o nosso coração ou estamos perdendo tempo? A minha palavra é a palavra do profeta Daniel. A mim me resta corar de vergonha. Quando Daniel olhava o povo de Deus, o Israel de Deus, vivendo totalmente distante do Senhor, vivendo em pecado, ele fala: olha, me resta corar de vergonha, porque o Deus que nós servimos, o Deus grande, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, não pode olhar e ver um povo que se chama pelo seu nome vivendo desta forma. Será que se Deus olhar para nós hoje, também não está vendo aquele povo rebelde do passado, se distanciando cada vez mais dele? Oxalá que não. Que nós tenhamos consciência do que é ser de fato um filho de Deus, do que é ser um servo, do que é ser um salvo, e possamos priorizar Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, e que os nossos corações sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, que o nosso viver seja para Ele. Amém?